Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e essa é a nossa 10ª aula sobre Seminário em Estética, módulo 10. Anne Conway e o seu neoplatonismo, e a percepção em Kant. Gente, falar de estética sem falar de Kant é quase impossível, assim como falar sobre o conhecimento em geral, né? Porque, como vocês sabem, o Kant é um dos desbravadores da filosofia. Mas como eu não sou especialista em Kant, eu vou pedir para algumas pessoas especialistas, no caso pessoas bem supimpas, fazerem um vídeo para mim ou fazer um material bem bacana, ou eu mesma vou fazer a partir das aulas que eu tô tendo com essas pessoas, principalmente a Ederlene. Quero mandar um beijo para ela, porque ela já começou a me dar umas aulas sobre Kant e eu tô cada vez mais apaixonado. Aí eu vou deixar um pedaço desse material lá no e-aula e, consequentemente, isso não vai cair na outra avaliação de vocês, na avaliação que vai ser a 2, né? Bom, gente, outro recado. Na avaliação 1 eu coloquei para vocês uma anulação de uma questão. Aquilo foi por engano, porque na realidade outro agradecimento que eu quero fazer é a Thaís Costa, minha colega no EAD, porque no caso, não sei se todos vocês sabem, mas eu sou paciente oncológica, né? E aí eu fiz um tratamento, agora pela 3ª vez eu tô iniciando um tratamento e teve que ser internada, então foi tudo novo, tudo diferente, teve resistência pela minha parte, eu precisei da paciência, da dedicação de muita gente. E aí eu gostaria de agradecer. Hoje eu vou ler. Por quê? Porque eu pesquisei várias coisas desde que eu fiz a ementa para vocês e fiquei apaixonada por essa filósofa do século XVIII, que não é bem da época de Kant, ela veio um pouco depois, mas ela antecipou Kant. Bom, a Anne Conway era uma viscondessa, né, no caso de Conway, que nasceu Anne Finch em 14 de dezembro de 1631, em Londres. Ela foi uma filósofa inglesa, então, e no caso a sua tradição foi no platonismo, por isso que ela era considerada uma neoplatônica. A sua biografia é bem interessante, tá? Mas eu não vou falar ela aqui para vocês, eu só vou dizer que, ao que tudo indica, ela foi mais conhecida na sua época pela dor que ela sentia, por todo o sofrimento que ela tinha, porque ela tinha uma doença que ela não conseguia encontrar a razão daquilo. Então ela tentou de todos os modos se livrar da doença em vida, mas não conseguiu. Tanto que, assim, ela morreu, né, como eu falei pra vocês, eu acho, em 1679, jovem ainda. Gente, eu acho mais fácil eu ler. Eu peguei o material de um doutor, Pedro Ravel Teixeira, que ele, na realidade, deu uma entrevista, tá? Eu vi uns podcasts dele também. Eu achei o máximo, porque antes ele estudava outros filósofos e ele achou muito interessante a partir de 2013, se eu não me engano, que ele não encontrava quase nada escrito aqui no Brasil. Então ele se aventurou para escrever sobre essa filósofa tão importante, a Anne Conway. Aí eu vou deixar lá para vocês de onde que eu tirei esse material, da revista Cicivo, de 2017, mais especificamente 11 de novembro de 2017. Bom, por uma possível ontologia da dor na metafísica de Anne Conway, por Pedro Ravel Teixeira. No que tange a presença de mulheres na história da filosofia, há um vasto silêncio, vozes não ouvidas. Quando estudadas, as mulheres na filosofia estão presentes e elencadas nos estudos de gênero, estudos feministas ou, a saber, ou
melhor, estudos de mulher. Os campos tradicionais de pensamento filosófico ocidental, a saber, ontologia, ética, política, estética e epistemologia, carregam e perpetuam a supremacia masculina do saber. Bom, isso não é só na filosofia, né, gente? Um grande número de autores homens é ainda estudado. Não que devam ser abandonados ou esquecidos. Isso é muito importante a gente deixar claro, eu deixar claro no caso, que não é que agora os homens não têm que ser estudados, como ele colocou aqui, o Ravel. Na realidade, a gente tem que olhar para o todo, né, gente? Bom, continuando. A pergunta, então, pela presença feminina ganha uma dupla conotação. Ora epistemológica e ora também política. Também diria, né, econômica, social. Por tais motivos se justifica o estudo de uma, senão a primeira mulher a escrever um tratado filosófico completo. Gente, como que ela, com toda essa dor que eu falei para vocês anteriormente, ela conseguiu ainda se manter viva o suficiente de escrever um tratado? Não consigo entender. Bom, Anne Conway, ou Anne Finch, foi uma filósofa inglesa de inspiração neoplatônica. Uma curiosidade. Na realidade é Conway pelo lugar que ela nasceu, certo? Mas se tornou Finch pelo seu irmão, porque o seu irmão começou a ensiná-la e depois pediu para amigos ensinar-lhe filosofia, porque ela era muito estudiosa e muito inteligente. Aí que eu falei para vocês que ela tinha umas dores de cabeça terrível e ninguém conseguia encontrar a razão daquela dor. E na sua época, depois que ela morreu, ninguém falava sobre o escrito dela, só falavam da questão da dor que ela tinha aquela dor, que ela foi, todos os médicos possíveis e impossíveis que tinha na época, que ela procurou todos os tratamentos. Aí eu me ponho um pouco no lugar dela e eu também tenho certeza que muita gente que deve estar me vendo agora, me ouvindo, deve também imaginar o quanto deva ser tu ter uma doença e tu ter aquela dor que é puro sofrimento, né, gente? Muita gente fala, por exemplo, que o câncer, acredito eu que o que ela tinha era um tumor, era um câncer. É silencioso, mas ele não é silencioso. Na realidade, ele carrega consigo já uma dor imensa. Bom, eu tenho a sensação que eu tenho um revólver apontando pra minha cabeça o tempo todo, né? Mas isso, como diz a minha médica, é um pouco exagero da minha parte. Só que cada um sabe o que sente, certo? Eu tô colocando aqui o que eu me colocaria no lugar da Anne. Bom, sua obra, Os Princípios da Filosofia Mais Antiga e Moderna, foi escrita durante o século XVII, o século que ela viveu, claro, né? Propõe-se como uma refutação do cartesianismo, hobbesianismo, espinosismo e outras doutrinas filosóficas que, de acordo com a autora, poderiam ser lidas como heréticas ou contrárias à crença na bondade divina. Gente, ela antecedeu inclusive os que vieram depois, como Kant. O Tratado de Anne é um dos muitos trabalhos que surgem na época sobre a existência de Deus, assegurando sua bondade e perfeição. Bom, a sua obra se inicia com a seguinte pergunta: Deus e seus atributos divinos e como a Trindade poderia ser concebida em Deus de modo a não escandalizar judeus, muçulmanos ou qualquer outros povos. Sua proposta metafísica, distinta da de Leibniz, para quem já foi meu aluno, no caso no Teoria do Conhecimento 1, Teoria do Conhecimento 2, eu falei sobre Leibniz, sobre as mônadas, caiu até numa avaliação, que propunha por um fim as disputas entre católicos e protestantes, é abrangente a uma concepção de paz entre as três religiões abraâmicas. Pessoal, a Anne, eu a escolhi não foi por acaso. Assim como Kant veio como um desbravador, como disse para vocês,
como Platão, Aristóteles, Sócrates e outros que vieram na Idade Média, e aí veio Kant e até os dias de hoje, a Anne era uma mulher que fez história na sua época, mas que infelizmente foi apagada e foi diminuída, ao que tudo indica, pela sua dor e todo o sofrimento que ela tinha dessa sua doença. Antes de iniciar a investigação acerca do conteúdo do Tratado de Conway, é prudente apresentar alguns fatos históricos acerca do lançamento e da recepção do texto da autora. Em 1690 foi lançado na Holanda o segundo volume de 3 Opúscula Filosófica. Conway era amiga de Franciscus van Helmont, médico que apresentou o texto a Leibniz, e Henry Moe, mentor intelectual da filósofa que, como mulher, não frequentara a universidade. Bom, Simone de Beauvoir passou pela mesma situação, né? Os Princípios da Filosofia Mais Antiga e Moderna é publicado sem autor, ou melhor, sem autora. 2 anos depois, em 1692, é lançada uma tradução inglesa com indício da autora. Olha só como as coisas são. Isso aconteceu com a Safo de Lesbos, lembra? Foi escrito não muitos anos atrás por uma certa condessa inglesa, uma mulher erudita para além do seu sexo. Ai, gente, não sei o que dizer. A tradução da obra de Anne foi concebida pelo público como escrita por uma anônima, salvo quem conhecia previamente a autora e a intenção de escrever um tratado filosófico. Gente, entendem vocês que assim, ó, uma coisa é o Sócrates não ter deixado nada escrito e só ter conhecimento do que ele escreveu pelos seus discípulos. Bom, pessoal, uma coisa é assim, ó, na época de Sócrates ter, no caso, pronunciado suas sábias palavras, ter dado aula só para os seus discípulos e ninguém saber. Outra coisa é essa filósofa viver lá no século XVII, né, e não ter mais conhecimento. Havia muito mais gente para propagar o conhecimento dela, por isso que ela se tornou depois conhecida. Aliás, ainda bem, né? Então, continuando. Eu falei para vocês que a tradução, né, foi concebida em pública, primeiramente em anônimo. Este anonimato, contudo, não se deu totalmente, uma vez que Anne Conway era reconhecida entre seus pares da filosofia apesar do seu gênero, e os indícios relacionados ao local de origem e à posição social deixavam clara a autoria do trabalho. Sim, porque ela era de origem, que não era de uma origem humilde. Lembra que eu dei numa outra aula que eu falei para vocês qual era a minha teoria sobre as mulheres, que aquelas que viveram em ambiente humilde, que cresceram num ambiente humilde, que nasceram em um ambiente humilde, de uma classe com poder aquisitivo mais baixo, a probabilidade era de não crescer muito na vida, não ser, conseguisse uns anjinhos, assim como eu, né? Sempre consegui meus anjinhos para ter oportunidade. Ou buscarem por si mesmas, mas buscar por si mesma sem ter referência nenhuma é meio complicado. A Anne tinha a questão do irmão, como eu já falei para vocês, e tinha muitos amigos dele que a ajudavam. Enfim, o texto original, então, foi lançado em latim. Logo em seguida teve outra edição numa tradução inglesa, novamente, né? Porque primeiro foi anônimo, depois eles voltaram e fizeram a tradução inglesa, que é do seu, no caso ela era de Londres, né? O texto que se tem acesso atualmente consiste em uma tradução para a língua inglesa, feita a partir da retradução para o latim. Olha só. Tal como o texto de filósofos antigos, a obra de Anne que se tem acesso é uma cópia da cópia. Olha, parece até Platão, né? E uma tradução da tradução. Imagina-se, portanto, que o conteúdo tenha sofrido alterações neste aspecto. É importante ressaltar que seu texto também é incompleto. Não foi revisado e a cópia mais antiga é feita a partir de um manuscrito encontrado no espólio da autora. Por que isso, gente? Bom, a minha teoria é porque ela já tinha essa doença que eu falei para vocês anteriormente.
Pessoal, como eu já disse, quem vai dar aula sobre Kant vai ser uma colega minha, a Ederlene. Ela já me deu uma aula nessa semana, tá? Que eu estive no laboratório, que eu achei assim bárbaro. Mas eu não tenho como reproduzir para vocês a aula. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que ela é nota 1000 e é especialista no Kant, além de ser pesquisadora do professor Keberson. Então, nós vamos estar bem acompanhados com o material dela. Eu não sei ainda, porque ela está terminando o TCC também, né? Não sei ainda se eu vou pedir para ela gravar um vídeo para vocês ou se com esses conteúdos que ela está me fornecendo, assim, mesmo oralmente, se eu vou escrever, colocar a autoria dela, enfim, botar lá no aula para vocês. Sobre a questão que eu anulei, como eu já disse, foi um equívoco, coloquei ele para vocês, mas quero agradecer novamente a professora Thaís, que me ajudou muito nesse momento. Sobre a nossa webconferência, eu tô pensando em falar sobre a avaliação 1, mas também estou pensando em falar sobre esses filósofos desbravadores, afinal de contas, né? Kant, o Nietzsche, que eu vou falar, eu acho que acredito no próximo módulo, mas aí eu também vou deixar algo separado. Por que eu vou fazer esse tipo de coisa? Uma, que eu não sou especialista nem um e nem no outro, nem em Kant, nem no Nietzsche, e eu não acho justo eu fazer um material, já que eu não tive tempo para estudar os dois como eu gostaria, certo? E outra é que é injusto com vocês deixar esse material, não deixar de dar um material. E claro que tem a questão de não adianta nada eu querer dar aula sobre uma coisa que eu aprendi rapidamente e depois cobrar de vocês na avaliação. Bom, eu jamais iria cobrar. Espero que vocês tenham gostado da minha avaliação, apesar de ter tido essa questão anulada. Apesar de ter feito do modo que eu fiz, gente, que eu tava acamada com acesso central e assim, ó, no computador. Mais ou menos de lado como eu tô com vocês agora. Foi punk, assim, filme de terror. Então eu me coloco no lugar, eu tenho essa empatia, assim, sabe, de me colocar no lugar da Anne, que eu fico pensando assim, o quanto que ela não deve ter sofrido. E, gente, eu tenho mais um conteúdo para trazer para vocês rapidinho nesse final de aula. Eu vou escrever um ensaio, um artigo sobre neurônios espelho. Vocês sabem o que é neurônios espelho, né? Os neurônios espelho são aqueles que fazem as pessoas, né, grosso modo falando, copiar e imitar uma ação ou uma intenção. Então, por exemplo, alguém na sala está bocejando, provavelmente outra pessoa que estiver junto, a não ser que a pessoa esteja sozinha, né, mas se tiver alguém junto, vai bocejar. Isso pode ocorrer em qualquer grupo social. Nós estamos andando por uma praça, uma pessoa olha para cima e várias pessoas, e aponta ainda para cima, várias pessoas vão olhar automaticamente. Os neurônios espelho foram descobertos mais ou menos na década de 90, mas foi uma coisa sem querer, porque na realidade os pesquisadores do cientista Rizzolatti estavam pesquisando outra coisa no lobo pré-frontal, F5, no nosso cérebro. E aí o que eu posso dizer para vocês? Que simplesmente um belo dia chegou um dos pesquisadores que estava tomando sorvete. E aí, chegando à sala, tinha um macaco rhesus, que era o objeto de estudo deles, né? Daqui a pouco, o macaco começou a lamber algo na sua mão. Fechou a mão e começou a lamber. E eles acharam curioso, aí eles começaram a fazer experimentos a partir dali. Ali surgiu a ideia de que neurônios poderiam copiar pelo menos a nossa parte motora. Hoje já se sabe que se copia, quer dizer, que esses neurônios podem imitar não só a nossa parte motora, mas pode imitar intenções, vontade, desejo.
Tanto que o que dizem é que a gente primeiro, por exemplo, beija com o olhar. Então é interessante isso, né? Vocês não acham? Isso é romântico, isso é artístico, bom, como eu costumo falar, né? A arte lava a nossa alma e eu acredito que ainda irá salvar o mundo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da Anne, que não tenha ficado muito confuso, porque hoje eu tive que fazer o vídeo em várias partes, vocês vão perceber isso. Mas espero que tenha tido um sentido para vocês. Quaisquer dúvidas, me procurem, vocês têm o meu e-mail, muitos de vocês têm o meu WhatsApp, ou coloquem um recado aqui mesmo, tá bom? Bye!